25º vídeo, a maturidade no caminhar. Efésios 4, 1 a 3. Um colega meu na pós-graduação de espiritualidade cristã, em Curitiba, mencionou que foi numa consulta de rotina. Seu médico disse: Marcos, você pode continuar a correr mais uns 2 anos. Seu corpo, as articulações de seus joelhos e os tornozelos vão aguentar esse tempo. Contudo, se você passar a caminhar, creio que vai caminhar sem problemas para os próximos 20 anos. Então, ele disse que teve de tomar uma escolha e parou de correr. Meu colega é mais velho que eu, mas também estou perto dos 50 anos e por isso tenho evitado correr. A maturidade tem me ensinado grandes lições. O apóstolo Paulo, em sua carta aos novos aprendizes de Éfeso, passa a falar sobre a maturidade. Nos capítulos 1 a 3, ele faz a base, os leva a reconhecer o quanto dependemos de Deus, o quanto Ele é amoroso e que nossa única chance para que o muro do pecado, o qual nos distancia de Deus, e que não o podemos destruir por nós mesmos. Contudo, sabendo disso, Deus envia a solução, mas para isso precisamos aceitar o presente de Deus, Jesus Cristo, Salvador e Senhor de todo aquele que o aceita como tal. Para hoje, o assunto passa a um outro nível, que exige mais maturidade. Vejamos, Efésios 4, 1 a 3, na tradução à mensagem. Diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Paulo diz para caminharmos, ou melhor, corrermos pelo caminho que Deus ordenou que corrêssemos. Que caminho é esse? Ele está registrado em João 14,6, onde Jesus deixa claro que ele é o único caminho que nos leva a Deus. Mas por que correr? Minutos antes de escrever essas linhas, recebi o comunicado pelo WhatsApp de que o irmão de minha cunhada morreu no Rio Grande do Sul. Ele se envolveu num acidente e não resistiu, foi a óbito. Meu irmão mais velho, o Eldo, faleceu de um infarto agudo de miocárdio antes de completar 36 anos, deixando 3 filhos e minha cunhada, todos desolados. Toda vez que morre alguém assim, abruptamente, de repente, me faço a pergunta: será que esse falecido ou falecida conhecia e seguia o único caminho que nos leva para a presença eterna com Deus? As pessoas, de um modo geral, estão muito preocupadas com dinheiro, bens, acumular posses, garantir aposentadoria. Mas poucos estão interessados em andar de fato e de verdade com Deus, em seu caminho. Poucos se permitem ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus. Mesmo pessoas que se dizem ser cristãs, que até frequentam as atividades nas igrejas, outras, inclusive, são líderes nas suas comunidades de fé. Elas desejam o céu, desejam estar eternamente na presença de Deus. Contudo, sua maneira de viver as contradiz, pois vivem distantes do caminho de Deus. Elas não têm dedicado um tempo de solitude e silêncio para cultivarem de fato e de verdade um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Estão se enganando com a vã religiosidade. Por que vã?
é que somente ser religioso não salva ninguém, é vão. Percebam o exemplo de Judas. O traidor era religioso, andava com Jesus, era tesoureiro do grupo, mas não andou no caminho, decidiu se desviar dele, fez a escolha errada. E qual escolha nós temos feito? O mais trágico disso é que acabamos sendo exemplos para as pessoas que nos cercam, e elas, sem refletirem, acabam seguindo os nossos maus exemplos também. Infelizmente, muitas pessoas, ao observarem os religiosos, passam também a caminharem em outros caminhos e abandonam o caminho de Deus, pois este é bem mais difícil no início da caminhada. A isso se chama de caminho estreito. Talvez seja por isso que Paulo fala de urgência em correr. Precisamos avisar as pessoas de que só há um caminho para a salvação da humanidade: Jesus Cristo, o Senhor. Semana passada já falamos bastante disso. O vídeo completo está nesse mesmo canal, MD Caminhando, vídeo 24º. Não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos viver nesse caminho de Deus, permitindo que o Espírito Santo seja nosso guia e nos conduza a viver nesse caminho, ou melhor, esse estilo de vida, no caminho de Deus, onde o amor é a nossa base. Vivendo dessa maneira, podemos influenciar a vida de outros através do exemplo, não somente através de palavras, pois essas informam, já os exemplos arrastam. Claro que nessa caminhada de tempo em tempo, pecamos, erramos. E quando isso acontecer, é preciso que cada pessoa aceite, perceba, reconheça sua falha, seu erro, seu pecado. Se arrependa e peça que o Espírito Santo volte a lhe conduzir e lhe ajude no conserto do erro. Errar é humano. Persistir no erro é teimosia e rebeldia contra Deus. Permita que o Espírito Santo faça todas as mudanças necessárias em sua vida. Cada pessoa precisa verificar, analisar e avaliar se o caminho que tem tomado realmente é o de Deus e se o levará para a eternidade com o Pai Celeste. Caso contrário, ainda há tempo de mudar, de se arrepender. O final do versículo 3 ainda afirma: cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Todo aprendiz de Jesus precisa ter um estilo de vida humilde e disciplinado, sem desanimar. O mundo não vai melhorar se mais uma pessoa desistir. E para isso, precisamos nos disciplinar, estar decididos a viver um estilo de vida onde ler a palavra de Deus e orar faça parte do dia a dia. Procure dedicar pelo menos 10 minutos a cada dia. De início, comece com apenas 10 minutos. Vá para um local sossegado, sem barulho, leia um versículo da Bíblia, pode ser um salmo, por exemplo. Leia ele umas 3 ou 4 vezes e tente perceber qual palavra lhe capturou a atenção. Em seguida, passe a orar tendo essa palavra ou frase como base de sua oração. No final, dedique um tempo para ficar em silêncio na presença de Deus. Essa é uma dica simples de como buscar a espiritualidade cristã e deixar de lado a religiosidade. Temos testemunhado que vários filhos de cristãos se rebelam contra Deus, seus pais e a denominação de seus pais. Talvez esse filho não tenha visto uma fé verdadeira em seus pais, mas percebe que eles são somente religiosos e que isso não os tem ajudado. Então, eles se rebelam. Você, nosso amigo ouvinte, já refletiu de sua vida? Se sua vida é um bom testemunho para os outros? Não adianta nós pensarmos que é. Temos de analisar se tem alguém que está seguindo conosco nesse caminho.
Nosso estilo de vida tem aproximado ou afastado pessoas do caminho de Deus? Se elas se afastam, é por decisão delas de não quererem esse caminho, ou por nosso exemplo, ou porque nosso exemplo é fraco e dá dúvidas de que é bom? Como saber se estou amadurecendo na fé? É simples. A pessoa que está amadurecendo na fé, ela caminha firmemente com Cristo, é humilde, leva a sério a disciplina espiritual, é constante e, acima de tudo, procura ajudar o seu próximo a também andar no caminho de Cristo Jesus. Ela não deve ficar de braços cruzados. Ora e pede a Deus para ser instrumento na vida de outras pessoas e procura resolver logo qualquer desentendimento. Não permite que a raiz da amargura cresça em seu coração. E então, você acredita que está amadurecendo no caminho de Deus? Paulo diz para andarmos e corrermos pelo caminho certo. Sim, antes que mais alguém morra sem ter a chance de ter feito a escolha certa. Vamos levar isso a sério. Vamos descruzar os braços e falar do amor de Deus. Viver o amor de Deus como um estilo de vida, pois está em jogo a nossa eternidade e das pessoas com quem convivemos. Oremos. Obrigado, Senhor, por teres nos dado esse presente maravilhoso. Nos apresentou o único caminho que nos leva à Tua presença por toda a eternidade. Usa-nos, Senhor, como instrumentos seus na vida das outras pessoas com quem convivemos. Que nossa vida possa indicar o caminho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nos ajuda a amadurecermos nessa caminhada e a não nos desviarmos dela em nenhum momento. Mas, se em algum momento nós viermos a nos desviar, ajuda-nos, Pai. Mostra nossos pecados e nos perdoe. Nosso desejo é de amadurecermos nessa caminhada contigo. Amém. E finalizando, procure congregar em uma comunidade de fé que lhe instrua e lhe ajude nessa caminhada. Não se contente com menos do que isso. Se tiver desejo de conhecer mais sobre o assunto, procure seu líder espiritual, converse com ele. Claro, um líder espiritual cristão, e converse com ele. Ande no caminho de Deus. Se precisar, estamos à sua disposição, mas não ande nessa jornada sozinho. Que Deus te abençoe, te ilumine e que você possa buscar a maturidade cristã em seu caminhar. Deus o abençoe.